E aí, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui mais um domingo, né, para passar por vocês essa aula. É um prazer estar com vocês sempre, tá? Um beijão, um abração, apertado em vocês, tá bom? E aí, tia Leandra, como vai ser a aula hoje? Olá! Então, tio Sérgio, deixa eu cumprimentar primeiro eles, né? Os nossos queridos juniores, que a gente tá morrendo de saudade deles. Olá, meus queridos, bom dia! Tudo bem com vocês? A tia e o tio estão morrendo de saudade de vocês. Eu falo isso direto, né? Mas é verdade. É verdade. Muita saudade mesmo. A gente não vê a hora de ver vocês. Mas então, veja bem. Eu e o tio Sérgio estamos muito felizes com essa aula de hoje. Foi um presente de Deus esse tema, né? Deus me escuta quando oro. É um presente de Deus para nós. E nós ficamos muito felizes de ver a participação de vocês na semana, né? Então nós já entendemos que vocês já sabem que Deus escuta a gente quando a gente ora. Pelas participações de vocês. Podemos também compartilhar, ouvir, né, de vocês vários testemunhos maravilhosos de que Deus ouviu as orações de vocês, dos seus familiares, restaurando, cuidando, sarando, né? Então a gente já ficou feliz por saber que vocês têm essa experiência com Deus, esse testemunho lindo, né? Mas aí nós começamos estudar os dois juntos e pensamos o que mais a gente pode abordar com eles, né? A respeito disso, já que eles têm certeza que Deus escuta, eles têm testemunho de vida quanto a isso, o que mais que a gente pode falar com eles? E aí eu e o tio Sérgio começamos a questionar algumas coisas. E aí pintaram duas perguntas para a gente trabalhar elas com vocês, certo? E aí o tio Sérgio vai fazer as perguntas e a tia Leandra vai tentar, com a Bíblia, com o conhecimento bíblico, tentar explicar para vocês de maneira verdadeira, de acordo com a palavra, as perguntas, beleza? E aí, tio Sérgio, quais são as perguntas? Então, tia Leandra, se Deus, né, é onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está em tudo. Por que eu preciso orar e pedir para ele? Se sabe o que eu quero. O que vocês acharam dessa pergunta? Que pergunta maravilhosa. Então vamos lá. A gente vai responder embasado na palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus e obedecemos a sua palavra. Não teria sentido nenhum a gente trabalhar esse assunto se não fosse embasado na palavra de Deus. Convido vocês a lerem Jeremias 33:3. Inclusive, se eu não me engano, essa foi uma das leituras da semana. Diz assim: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Então veja bem, aqui nesse versículo, tem um outro que eu vou ler também, mas vamos lá. Esse versículo aqui, o Senhor está nos dizendo: invoca-me e eu te ouvirei e anunciarei para você coisas grandes que você nem imagina. Então, nesse versículo a gente percebe que o Senhor se agrada de que a gente busque a Ele, que a gente se aproxime dEle, que a gente fale com Ele, que a gente pergunte as coisas para Ele, conte as coisas para Ele, né? Agora nós vamos ler, também convido vocês a lerem Gálatas 4, versículo 7. Vamos lá ler com a gente? Gálatas 4, versículo 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Puxa, gente, olha que lindo. Esse versículo que está em Gálatas 4, 7, diz que nós não somos escravos, nós somos. Porque no tempo que a gente não tinha confessado Jesus como Salvador, que Ele não tinha vindo ainda fazer morada no nosso coração, nós éramos escravos, escravos do pecado. E agora a gente não é mais escravo, o Senhor nos tem por filho. Então veja bem, o que a gente percebe com isso? O tio Sérgio perguntou: se Deus é soberano, sabe de todas as coisas, está em todo lugar, é onisciente, onipresente, onipotente, né, tio Sérgio? Sim. Para que a gente precisa pedir ou contar alguma coisa para ele, falar alguma coisa para ele? Por que a gente precisa? Porque na verdade nós somos filhos de Deus.
né? E ele, no primeiro versículo, diz: me invoca que eu quero me relacionar com você e eu te direi coisas que você nem imagina. E nesse segundo ele fala: agora vocês não são mais escravos, agora vocês mudaram de Senhor, né? O Senhor é Jesus Cristo e agora eu tenho vocês como filho, né? Então olha que lindo. Então um filho precisa ter relacionamento com o pai. Então assim nós também precisamos ter relacionamento com Deus, porque Ele se agrada que a gente converse com Ele, diga para Ele como nos sentimos, confessemos os nossos erros para Ele, peçamos a Ele para que Ele nos ajude a superar as nossas dificuldades, os nossos erros. Então vocês viram como é importante? Porque o Senhor nos ama como filho e Ele quer se relacionar conosco. Então deu para entender? Essa pergunta aí, tio Sérgio, ficou bem explicada? O que vocês acham? Amém? Eu entendi bem, ficou muito bem explicado, né, Eu, pessoal? eu acredito que eles também entenderam. Acho que sim, né? Então tá certo. Que maravilha. E agora, tio Sérgio, qual é a outra pergunta? Então, Tilenda, eles falam aí, né, nos vídeos, aí, no depoimento, né, que eles oraram para Deus e Deus ouviu eles, né? Ouviu, fez o que, né, o que eles pediram e tal. Minha pergunta é o seguinte: tudo que eu pedir para Deus, tudo que eu falo para ele em oração, ele vai me dar, vai me responder? Como que funciona essa parte aí? Me explica aí. Vamos lá. É só pedir que ele me dá? É isso que você fala, que é o certo mesmo? A gente pode acreditar nisso? Que ele pediu, tá na mão? Então vamos lá. Vamos mais uma vez consultar a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Eu convido vocês a lerem conosco, 1 João 5,14. 1 João 5,14, queridos, diz assim: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Eu também lembro que esse versículo foi lançado essa semana. Então, o que está dizendo nesse versículo aqui? Que nós temos a segurança de que se nós fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dá atenção, que Ele nos ouve, em outras versões diz. Então, veja bem, o nosso Deus é santo e puro. Então, a gente não pode pedir para Ele coisas que não sejam de acordo com a vontade dEle, porque Ele tem o melhor para nós. Ele nunca vai atender a gente numa coisa pecaminosa. Por exemplo, um exemplo bem, né? Tipo, Senhor, eu quero que o Senhor me livre daquele homem que eu não gosto, que ele não é legal comigo, então, por favor, que ele morra, né? Isso não é da vontade de Deus, um exemplo. Então, a gente percebe que a gente tem que fazer pedidos ao Senhor de acordo com a vontade dele, coisas que sejam santas, né? Coisas que sejam, que venham de acordo com a palavra de Deus. Aí tem um outro versículo muito legal também, que eu convido vocês para lerem comigo, com a gente, é Eclesiastes 8, versículo 6. Então vamos lá, pessoal? Eclesiastes 8, versículo 6 diz assim: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Então veja bem, pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. E aí no 3:1 também diz assim, é muito importante esse 3, muito conhecido: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então vocês percebem que além do Senhor não compactuar com o pecado, então Ele vai nos responder à medida que nós façamos algum pedido para Ele, de acordo com a vontade dEle. Aí tem também que o tempo do Senhor não é o nosso, porque o Senhor vê todo, o Senhor vê o todo, né? Ele vê desde hoje a eternidade, Ele vê tudo. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, a gente tem que pedir e acreditar que Ele vai responder no tempo certo. Porque, deixa eu falar para vocês, existem 3 maneiras de Deus responder a oração. Ele sempre responde a oração. Mas Ele vai responder, às vezes sim, às vezes não e às vezes espere. Então, veja bem, às vezes nós estamos tão atormentados, como diz aqui o versículo,
com o sofrimento e nos precipitamos e achamos que Deus respondeu sim, ou achamos que ele respondeu não. Às vezes é espere, ou vice-versa. A gente tem que estar sensível ao Espírito de Deus. E como que a gente fica assim, lendo a palavra, orando, né, obedecendo à vontade de Deus, para a gente entender qual é a resposta. Mas que ele responde, ele sempre responde às nossas orações. Então, galera, essas eram as duas perguntas que a gente queria trabalhar com vocês. Era esse assunto que a gente queria discorrer a respeito da oração. E eu creio que vocês entenderam, assim como o tio Sérgio entendeu, né, tio Sérgio? Sim, entendi tudinho. E foi maravilhoso passar esse tempo com vocês. Louvado seja Deus. E agora a gente vai encerrar por aqui. Não dá para fazer um vídeo muito longo, né? Verdade. Mas a gente continua com saudade e esperando que em breve possamos rever vocês. Enquanto não, a gente vai falando pelo grupo, né? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, tio Sérgio? Sim. Pode entrar em contato com a gente Sim. pelo Zap, não só comigo, como com o tio Sérgio, como a tia Verônica, o tio Paulinho, a tia Hélida, Tia Paula, a tia Paula, o tio Eduardo, ai Jesus, o esposo da tia Paula. Ai, gente, me perdoe que vocês sabem que eu sou muito ruim com o nome. Mas todos os tios, a tia, o tio Saulo e a tia... Ai, gente, não vou conseguir lembrar o nome. Esqueci o nome das tias. Ih, meu Deus. Tias, me perdoe. É um problema sério que eu tenho. Todas as tias, todos os tios. Isso, pode perguntar para todos os tios e tias, beleza, gente? Um beijo no coração de vocês, que o Senhor abençoe essa palavra no coração de vocês, que faça germinar frutos. Sim. E a gente quer dizer que ama muito vocês e que está muito feliz com a participação de vocês. Sim. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, te louvamos, Senhor, que essa palavra fixe no coração dos teus filhos, Senhor Deus, assim como ela falou com o nosso coração, Pai. Muito obrigado por esse momento e guarda eles e a família deles, por onde quer que eles estejam, Senhor Deus. No nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Amém, Jesus. Amém. Amém. Beijo. Bye. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.